de Queno Ayonda, uma voz de quem todos nós sentimos falta. Como marido e amigo, bonito vai ser. Mais uma vez, boa tarde, caro ouvinte. Estamos de volta no seu programa Giro Global. Aqui nós fazemos a análise dos factos que marcam o país e o mundo. E a nossa agenda da semana traz notícias importantes que os nossos especialistas trarão então aqui a sua reflexão. Hoje nós faremos uma abordagem em torno da cooperação entre Angola e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África, o BADEA. Também faremos uma análise sobre o arranque do processo de recenseamento da população cá em Angola, já que se passaram 10 anos desde que foi realizado o último censo. A nível de eleições, olharemos para o Senegal, onde o presidente Faye dissolveu esta semana o Parlamento e marcou novas eleições legislativas. Nos Estados Unidos da América, neste processo eleitoral, aconteceu esta semana um novo atentado contra o republicano Donald Trump, que já ocupou o seu assento na Casa Branca e agora voltou a concorrer. E para finalizar o nosso programa, faremos uma análise sobre o ataque de Israel contra Hezbollah. Como você já sabe, todo sábado nós trazemos aqueles que dão voz então aos seus pensamentos, mas claro, com bastante propriedade. Hoje, neste painel, temos com muito gosto o Dr. Pedro Moreira, este que é especialista em relações internacionais. Boa tarde, Dr. Pedro. Muito boa tarde, Susana, e boa tarde aos teus colegas de painel aqui. Certamente. Também a nível de relações internacionais trazemos aqui Márcio Carreira, que também dará voz então às suas análises concernentes aos temas que trazemos. Boa tarde, Dr. Márcio. Boa tarde, caríssimos caros ouvintes. Boa tarde mais uma vez, obrigado. Ainda se juntará a nós Edson dos Santos, este que é também especialista em relações internacionais. O nosso painel hoje está recheado de grandes quadros. Boa tarde, Dr. Edson. Muito boa tarde uma vez, caros ouvintes, e boa tarde extensiva aos colegas do painel. E também a nós se junta hoje, mais uma vez, Nasser Inglês, este que é jurista e panafricanista. Boa tarde. Boa tarde, Osama, boa tarde, colegas do painel, e boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde. Apresentado o nosso painel, vamos então começar agora com o nosso debate. A cooperação entre Angola e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África, BADEA. Recentemente, nesta quarta-feira última, o presidente de Angola, João Lourenço, recebeu em audiência o presidente do Banco Árabe para o Desenvolvimento Africano, Sidi Ould, com o objetivo de definirem as prioridades a nível de projetos para os quais Angola tem necessidade de financiamento. Dar nota aqui que o BADEA é uma instituição financeira criada em 28 de novembro de 1973, composto por 18 países árabes, membros da Liga dos Estados Árabes, LEA, que visa promover o desenvolvimento económico em África e fomentar a cooperação árabe-africana através do investimento e do comércio. Nós sabemos, e porque é fácil observar, nós temos uma presença árabe cá no nosso país que tem vindo a crescer bastante nos últimos 15 anos ou 20 anos. Qual é a vossa percepção com relação a isso? Vou começar então com o Dr. Pedro Moreira. Muito obrigado, Osama, muito obrigado a todos os colegas do painel e também agradecer a direção da Stop FM por ter feito esse convite pela primeira vez estar aqui nesta casa e em conjunto com os meus colegas do painel vamos abordar os temas em questão. Esta missão do presidente do BADEA para a cooperação com Angola e ajuda no desenvolvimento africano, no desenvolvimento económico, na verdade é um plano do 2750, já um plano que alguns países da Liga Árabe que vêm apoiando, e a Liga Árabe com o seu potencial, que tem o seu historial que vem remontado já há muitos anos, economicamente é uma liga muito bem solidificada e que pretende, em todo o caso, ajudar alguns países africanos
com apoio de financiamento para que estes possam sair da pobreza que se encontram. E eu pessoalmente estimo esta iniciativa porque faz com que os países africanos deixem de depender só do financiamento do FMI, do Banco Mundial e algumas instituições europeias, da União Europeia. Essa iniciativa do Banco Árabe vem, mais uma vez, fortalecer os países africanos, independentemente de termos regiões totalmente separadas, que é a Liga Árabe, a CEDEAO e os países da SADC, da região da África Austral, e tem uma iniciativa de um banco que tem um potencial econômico que pode ajudar Angola nesse plano de 2750, que ajudar Angola se em algumas situações, até eu acredito não só ser Angola, mas alguns países da região, para que em conjunto com a cooperação deste Banco Árabe encontrar uma solução para suprir alguma necessidade que Angola ainda tem, que é na área da educação, da saúde, infraestrutura, que acredito ser um dos problemas que é preciso que haja financiamento sustentável para que se possa encontrar uma solução. Mas eu defendo sempre que não basta receber dinheiro e se aplicar, se não houver da parte de quem governa uma fiscalização, porque é preciso fiscalizar se os projetos estão a ser em andamento para quando nós chegarmos em 2050, já que esse projeto é o 2050, os projetos em si terem já a sustentabilidade no investimento que será feito. Esta reunião estratégica contou também com a presença dos ministros do Planeamento, Indústria e Comércio e também a ministra das Finanças, onde, segundo o titular da pasta do Planeamento, Vítor Guilherme, o setor da energia, os setores ligados ao domínio de transportação de eletricidade, capital humano, domínios da educação e saúde, constituem então os setores prioritários para a cooperação entre ambas partes e também a nível da segurança alimentar, com o desenvolvimento da produção agrícola, transporte, transformação e armazenamento. Qual é a sua perspectiva, Dr. Márcio? Ok, boa tarde mais uma vez, caros colegas do painel, e já agora agradecer pelo convite dado pelo doutor. Sim. Portanto, relativamente à cooperação existente entre o Banco Árabe de Desenvolvimento e os Estados africanos, fruto das áreas inerentes à saúde, energia e não só, poderia eu dizer, segundo alguns estudos feitos, que são áreas, penso eu, úteis e que, de facto, tal conforme o colega do painel acabou por frisar, esperamos nós que, fruto das políticas existentes no Estado angolano, na busca de parcerias com as instituições árabes, não é? Precisamos, de facto, evidenciar todos os esforços nestas áreas, assim supracitadas, e que, bem, podemos aqui fazer menção de que são áreas que têm estado a vir a se desencadear de uma forma prematura. Portanto, penso que estes investimentos nas áreas assim já por sua vez ditas precisarão ser feitas ou acompanhadas esses investimentos nas infraestruturas devidamente tendo um controlo maior, sob pena de que os respectivos investimentos ou parcerias buscadas pelo nosso executivo não caiam, não é, em um plano tal como nos anos anteriores, não é? Que vimos projetos que não foram concluídos, obras inacabadas. Exatamente. E depois não houve justificação de onde foi alocado o dinheiro investido naquele projeto. Com certeza. Portanto, poderá ser por esta via de que o Executivo, porque esta cooperação entre o Banco Africano de Desenvolvimento das Ligas Árabes com os Estados africanos poderá promover, não é, o desenvolvimento econômico e técnico de Angola e não só, e outros estados
não é, do nosso continente africano, sob pena de trazer outras instituições ou alargamento financeiro de certas agências ou organismos multilaterais. Portanto, devemos nós acompanhar, não é, o plano 2750 e futuramente crer que nos tenha ou traga, de facto, bons resultados. Exatamente. Os países membros do Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico de África são a Arábia Saudita, a Argélia, Bahrein, Catar, Egito, os Emirados Árabes Unidos, que são países desenvolvidos e que, com certeza, são uma referência de bom uso das potencialidades de cada país. Porém, nós também temos aqui alguns países que se encontram em conflito, como, por exemplo, a Palestina, o Sudão, a Tunísia, a Líbia também fazem parte deste Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico de África. Será que a esta altura em que existe este conflito com a Palestina e são membros deste banco, têm ações neste banco, será que não pode beliscar então as relações que Angola tem com, por exemplo, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoiam o Iraque dentro desta guerra? Edson. Muito obrigado pela palavra cedida. Dizer que os Estados buscam no sistema de cooperação suprir certas necessidades que por si só não conseguem. Uma vez que Angola tem parcerias com os Estados Unidos, acredito que neste contexto o engajamento com o Banco Árabe de Desenvolvimento acabaria não beliscando, de certa forma, a relação em que Angola tem com os Estados Unidos, uma vez que o relacionamento acaba sendo num âmbito econômico e com um banco, não diretamente um apoio expressamente dito por parte do titular do Poder Executivo ao governo palestiniano, né, que está em conflito com Israel, né, acabaria, de certa forma, não sendo beliscadas as relações, porque os Estados procuram, nesse modelo, defender aquilo que são os seus interesses. E acredito eu que os interesses norte-americanos não acabariam sendo beliscados por conta desse acordo ou deste financiamento que Angola procura obter com o Banco Árabe de Desenvolvimento. Qual é a sua opinião, Nasser? Concordo com a análise que o colega que fez. De maneira nenhuma vai beliscar, porque basta lembrar que países como o Egito, a Arábia Saudita, Catar e outros do meio da Península Arábica são aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, o presidente Joe Biden viajou, acho que foi princípio deste ano, no final do ano passado, esteve na Arábia Saudita, não é? No âmbito da questão da cooperação entre esses Estados, e esses também são Estados que são, principalmente a Arábia Saudita, que são aliados dos Estados Unidos no conflito diplomático e ideológico e até e religioso que tem a Arábia Saudita com o Irão, né? Porque uns são xiitas e outros são sunitas, não é? Então não há qualquer relação em termos de haver um abalo da relação. É uma instituição bancária que, de certeza, que para fazer esses investimentos deve ter contado com o aval, né, do próprio Estados Unidos, tendo em conta a relação próxima que existe entre os países do Golfo Pérsico, que na realidade acabam por ser os países dominantes da própria Liga Árabe, né, e exatamente desse banco, né? Nós sabemos que os grandes produtores de petróleo são que estão no Golfo Pérsico, e a Argélia, por exemplo, também é um grande produtor, mas em termos não se compara com a Arábia Saudita, não tem a influência política que tem em países como a Arábia Saudita, o Kuwait e Catar, Bahrein, por exemplo. Por favor, o debate está aberto, podem intervir, refutar as opiniões uns dos outros. Exato. Só para dar aqui um acréscimo àquilo que é a relação entre Angola e os Estados Unidos, diante deste mesmo acordo entre Angola e o BDA. Reforçar que não sairia beliscado, uma vez que Angola e os Estados Unidos procuram alicerçar aquilo que são as relações entre ambos os Estados, com a visita do presidente norte-americano ao país, já no próximo mês, se não estou em erro,
outubro, está agendada a visita do presidente norte-americano Joe Biden ao nosso país, e acredito que se houvesse algumas crispações em relação a esta mesma situação, a conversa não estaria encaminhada para este ponto. Sabemos que o BADEA também tem uma parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento, e estas duas instituições mobilizaram 835 milhões de dólares, particularmente 235 milhões provenientes do BADEA e 600 milhões provenientes do Banco Africano de Desenvolvimento para projetos em países africanos como a Gâmbia, Senegal, Madagascar, Etiópia, Ruanda, Nigéria, Burkina Faso e também o Togo. Na Gâmbia, a parceria está a desenvolver cadeias de valor para a produção do arroz. No Senegal está a ser construída uma autoestrada e também temos em Madagascar um projeto hidroelétrico. Na vossa perspectiva e tendo em conta estes dados apresentados agora, como é que o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico da África pode apostar no nosso país? Na verdade, o representante do banco, na reunião que esteve, na reunião que esteve com o presidente, falou que eles estão à espera que do nosso lado, na Angola, apresente-se uma proposta, projetos, né, para eles avaliarem e depois aprovarem, né, para ver a viabilidade, não é, desses projetos. Obviamente, como disse muito bem aqui o colega do painel, o importante é que nós, como as pessoas que vão obter o financiamento, apresentemos projetos, não é? E tenhamos, não só apresentemos projetos, e tenhamos intenção real, não é, de levar à frente esses projetos, porque na realidade a entidade que irá, o perigo desse financiamento nem passa pelos projetos, passa sempre pelo aquilo que nós já sabemos, não é, como aconteceu com os inúmeros empréstimos que já tivemos, o principal que é o da China, que é esse que está a nos fazer ter um peso na nossa economia, é estarmos a receber mais um financiamento para depois não aplicar os valores em cadeias produtivas, porque, por exemplo, planos tu podes apresentar, e eu acho que o banco, eu espero que pelo menos este Banco Árabe analise, né, de forma mais minuciosa esses projetos e não tenha a mesma perspectiva que, por exemplo, a China tem, que é do tipo não me mexer nos assuntos internos dos Estados, eles só emprestam dinheiro e depois, se o Estado aplica em projetos não viáveis, eles não se importam e só vêm cobrar, e quando não cobras, eles utilizam aquela famosa técnica da armadilha da dívida, não é? Que fica com assets, né, estratégico do país, né? Eu espero que não seja esse o plano também aí da Liga Árabe, por isso que eu também sempre digo que sou muito contra, neste momento em que o nosso continente se encontra com a tipologia de governação que existe no nosso continente, eu sou muito contra esses empréstimos, porque infelizmente as chances deles serem aplicados corretamente são muito baixas, mas vamos esperar que dessa vez não seja um desses casos, né? Dr. Pedro também é contra estes financiamentos? Aquilo que o colega inglês acabou de dizer, o problema é que haja uma fiscalização, não é? Porque eu que vou emprestar o dinheiro, eu não quero saber o que você vai fazer com o dinheiro. O importante é que vai me fazer um pagamento com juros acumulados. Mas, por exemplo, para emprestar-me o dinheiro, eu preciso de lhe apresentar um projeto viável que, a nível do seu banco, vai fazer um estudo de viabilidade e saber se realmente o dinheiro será aplicado desta forma. Exatamente. Imagina que o projeto tem um prazo de execução de 3 anos. Em 1 ano e meio, em 1 ano e 6 meses, eu vejo que, na verdade, mesmo com dinheiro, ainda não começou as obras, não é tempo suficiente para eu cortar, desfazer esse acordo e pedir a devolução do dinheiro, ou não é nestes moldes que os acordos são feitos? É assim, Osana, o que acontece é que os países ou as instituições, eles velam pelos seus interesses. E velando pelos seus interesses, eles procuram parceiro. E a Liga Árabe, como disse muito bem a Osana e o colega inglês, que é uma liga composta de vários países, né? Independentemente da relação que esses países tiverem com o mercado multicrano, para eles não se interessa. O que os interessa é que eles entram pelo projeto, porque, se vermos bem, a região da África Austral está a ser uma região apetitosa. Neste momento tem recursos minerais,
Então, todo e qualquer E organização... ao Badeia, desculpa a intermissão, ao Badeia interessa a zona de comércio livre aqui da África Austral. Exatamente, tanto mais que o representante teve uma visita na zona econômica especial, Bengo, onde ele teve que abordar, acredito que deve ser ilustrado o potencial da zona econômica que a zona econômica tem. E o que interessa neste momento, conforme eu estava aí a dizer, é que a nossa região está a ser uma região apetitosa para alguma região e alguns países, por causa dos minerais e a guerra agora que se vai fazendo, entre aspas, com os minerais que a região tem em Angola, é a placa giratória da nossa região. Nós temos uma guerra a acontecer neste exato momento? Exato. Não, eu digo que é uma guerra que todo mundo... Guerra de interesses. Todo mundo tem o interesse de vir para a África Austral. Angola é uma placa giratória dentro da região da África Austral, porque o corredor do Lubito por si só, ele consegue beneficiar todo e qualquer nação que estiver a fazer negócio com a Zâmbia e com o Congo Democrático. Por isso é que há um investimento muito grande que o governo atual vai fazer no corredor do Lubito, por ser Angola placa giratória. Por meio dos Estados Unidos. Exato. Ser Angola uma placa giratória interessa a todo e qualquer organização financeira ou qualquer Estado que tenha interesse em explorar a região da África Austral. Porque quem consegue ter uma relação boa com Angola vai conseguir ter um negócio com a Zâmbia e o Congo Democrático, e a Namíbia. Essa região toda da África Austral, que é o corredor do Lubito, é o interesse de qualquer país neste momento, ou qualquer organização financeira. Então, acredito que a Liga Árabe, dentro dessa perspectiva, viu também um local ideal para que possa ter uma parceria agora, porque não existe almoço grátis em economia. Todo mundo que faz um empréstimo quer tirar algum proveito. Então, se não existe algum negócio grátis, eu também tenho que dar o primeiro passo para ver se eu consigo ocupar uma margem daquele território, ou seja, em relação econômica com aquele território, em que possa me facilitar o escoamento dos meus produtos, ou então uma parceria em algum lugar onde encontro alguma dificuldade. E Angola tem dificuldade na transportação da energia, conforme o Sana acabou de dizer, na saúde, em outras áreas que... As nossas estradas em outras também. áreas que eles já dominaram. Então, há esse interesse deste grupo, desta organização financeira, em ocupar um espaço. Eu nunca antes vi, eu falo por uma experiência que eu vivenciei no Egito, tanto empresário egípcio a vir para Angola. Tudo porque os bancos egípcios agora eles também financiam empresários que vêm cá investir para depois, em contrapartida, levar o lucro para os países dele. Porque o próprio Egito tem uma grande potência na região do Magreb, ele vê nesta oportunidade da Liga Árabe fortalecer ainda mais a sua relação com Angola. Então, neste período, é importante que países ou organizações financeiras tenham essa parceria com os países desta região para que possam colher no futuro esse benefício. Quais são os pontos negativos, agora que falou sobre essa questão da guerra dos interesses? Porque não existem almoços grátis, refeições grátis, eles vêm cá para o nosso país, investem num determinado setor e agora temos o exemplo cá dos Estados Unidos da América, que vai gerir então o corredor do Lubito. Mas qual é o ponto negativo de se fazer então estes acordos? O ponto negativo... A pergunta é para todos. Na minha perspectiva, o ponto negativo para nós angolanos é não tirar o benefício suficiente deste investimento. O que é benefício suficiente? Apostar nas áreas onde nós temos grande dificuldade, que é nas malhas rodoviárias, em que possa ter possibilidade para os nossos camponeses ou agricultores que vivem nas profundezas de Angola poderem escoar os seus produtos. Porque se nós conseguirmos fazer um investimento na rede viária, nós teremos produtos em abundância. O que é que nós vamos ganhar com isso? Ganharemos com isso tirar os nossos produtos daqui de Angola para levar para alguns países. E começar a exportar. Para alguma região. O Congo Democrático da nossa região é um dos países mais populosos em termos de população e demográfico. Então, Angola, nesse aspecto, ganha. O ponto negativo qual é? É nós não fiscalizarmos o investimento que será feito nas pessoas que estarão em frente do mesmo projeto.
Porque é preciso cobrar quem está em frente aos projetos para que o projeto possa ter, possa daqui a 10, 20, 30, 40 anos, as nossas gerações ainda poderem beneficiar do projeto. Porque se fizermos um projeto que em menos de 4, 5 anos já ninguém consegue tirar vantagem disso, então nós estaríamos a deixar uma subcarga para a geração vindoura, para estar a pagarem uma dívida daquilo que eles até não conseguirão beneficiar da mesma. Edson. Certo, muito obrigado. Só aqui reforçar a ideia do colega. Os pontos negativos acabam sendo o não aproveitamento, tal como o colega acabou por frisar. O não aproveitamento destes mesmos acordos bilaterais com bancos ou outras instituições financeiras ou outros países acaba sendo negativo da nossa parte, não aproveitamento, porque depois fica a dívida, como se disse, não há almoços grátis em relações internacionais, todo mundo luta pelos seus interesses. A dívida, e que é uma vez paga por todos nós, os cidadãos, que somos os contribuintes, acabamos por pagar e não conseguimos usufruir dos mesmos financiamentos. Acaba sendo aqui uma nota muito negativa para o nosso Estado, nesse caso, como Estado receptor deste mesmo apoio. E gostaria de dar nota sobre as áreas que poderiam ser empregues estes mesmos financiamentos, olhando para o nosso panorama socioeconômico, dizer que poderia muito bem ser alocado na segurança alimentar, uma vez que o país vive sob um elevado custo da cesta básica. Seria um reforço aqui para nós na questão da segurança alimentar. As questões das estradas, como o colega do painel aqui acabou por frisar, se nós tivéssemos estradas em condições a apostar no setor rodoviário, seria uma mais-valia para o país, na medida em que há muita produção, sim, no nosso país, há produção. Só não temos. Mas às vezes os produtos acabam por se perder por dificuldades de escoamento. Acabam não chegando à mesa do consumidor final por conta das dificuldades que temos nas nossas vias de comunicação. Márcio. Ok. Portanto, não concordando no seu todo com aquilo que os meus colegas do painel acabaram por dizer, de que são contra, de facto, os investimentos, não oriundos. Sejamos contra os investimentos. Mas contra a falta de fiscalização, não é? E a má aplicação destes dinheiros. A aplicação, sim, portanto, é que é má. Razão pela qual eu vinha a dizer... Mas Angola precisa mesmo destes investimentos. Não temos dinheiro suficiente para fazermos os projetos, conceber, executar os projetos e fiscalizarmos. Não temos recursos humanos suficientes para isto. Olha, penso que precisamos de facto, penso que a nível das relações internacionais, todos os Estados carecem sim de apoio. Tanto os dias de hoje temos identificado N pontos, até as grandes potências, carecem sim de apoio, seja ele capital humano, entre outros. Portanto, Angola carece de facto desses apoios, desses investimentos, poderá se redobrar a efetivação com determinadas políticas de acompanhamento e, portanto, gostaria eu de realçar o ponto que aqui os colegas do painel haviam dito. Eu sou da opinião que o Banco Árabe de Desenvolvimento poderia utilizar políticas semelhantes ou similares à que o FMI usou, não é? Fez o devido empréstimo ao nosso executivo e, por sua vez, colocou linhas de acompanhamento aonde e como é que tem se efetivado aquele financiamento. Razão pela qual nós temos estado a verificar, não é? Como no passado não estávamos preparados ou habituados a receber financiamento e um acompanhamento de forma efetiva, temos estado a sofrer, não é? Ou a verificar um aperto
Mas este aperto Não, deriva-se de quê? Eu também quero dizer que o Márcio, Sim. não é que Angola nunca esteve Habituada ou então fiscalizada. Angola já recebeu dentro do acordo de stand-by um financiamento por parte do FMI. Se a memória não me escapa, em 2008. Em que Angola cumpriu todos os trâmites e pagou. Ou seja, o que se está a debater, o que se está a discutir aqui é que haja mais fiscalização e rigor na implementação dos projetos e uma fiscalização dos próprios valores onde serão alocados. Ou seja, tanto os projetos que a mesma liga ou a mesma instituição poderá financiar, que haja fiscalização para que os projetos que forem feitos ali tenham qualidade. Isto é um dos graves problemas que nós pagamos hoje, pagamos muito caro por causa da fiscalização dos projetos que foram alocados e não houve uma fiscalização da parte da nossa parte. Mas o que acontece com as comissões responsáveis pela fiscalização? Porque normalmente nós vemos aqueles flyers, aqueles anúncios, não é? Temos as obras do PIM. Exato. E lá vem escrito os valores, sim, vem escrito a data de início, de arranque, exato, das obras, a data suposta que deve concluir e a equipa de fiscalização. A quem devemos cobrar, neste momento, não só o executor da obra ou do projeto, mas sim a equipe que estará a fiscalizar. Porque a fiscalização, se tiver que falhar, ela é que deverá ser penalizada ou que deveria ser penalizada. Porque se ela está ali a fiscalizar uma empreiteira privada, ela está ali como representante do Estado. E como todo um representante de Estado, se tu não tiver a fazer uma fiscalização em condições, deve ser penalizado. Até porque existe o processo de contratação pública antes destas empresas assumirem as obras. Porque as empresas de fiscalização que estão a fiscalizar as obras, que é adjudicada para privados, que é alocada do Estado, devem responder pelo Estado de toda e qualquer anomalia que eles encontrarem ali. Mas de quem são essas empresas? Para quando ela encontrar alguma irregularidade, essa empresa ser punida para que das próximas vezes já não seja. O Estado consegue punir verdadeiramente o próprio Estado porque pressupõe-se muitas vezes que estas empresas são de altas patentes do governo angolano. Mas é aí o que eu estou a dizer. Quando se vai contratar, não se vai contratar porque o senhor dá alta patente. Vai se contratar uma empresa privada. Esta empresa privada faz um contrato com o Estado. E sendo uma empresa contratada pelo Estado, a fiscalização, que é uma fiscalização contratada do Estado para poder fiscalizar as obras ou a empreitada. Esta empresa de fiscalização é que deve, no seu relatório, anunciar todos os erros que foram encontrados dentro desta obra para que a mesma empresa seja penalizada e multada para que as próximas situações não venham a acontecer. Imaginemos que a equipa fiscalizadora faça parte do Ministério, pronto, não vou cá citar o nome do Ministério, não é? Faça parte de um respectivo Ministério e a empresa responsável pela obra está de alguma forma ligada a este ministro. Mas é aí onde eu estava a dizer, o conflito de interesse. É aí onde eu digo que o fiscalizador, que é representante do Estado, deve ter muito cuidado e ser exigente com esta empresa que está a aplicar a empreitada para que não haja nenhuma anomalia ou nenhuma falha na aplicação da obra. Caso haja, a empresa fiscalizadora, que está em representar os Estados, fazer um relatório a anunciar todos os erros cometidos por esta empresa enquanto estiver a fiscalizar, a executar a obra. Aí onde sai a penalização, então, uma responsabilidade jurídica, acredito que o inglês deve saber melhor do que eu isso, uma responsabilidade jurídica desta mesma empresa que não esteja a cumprir com as obrigações que lhe foi emanada enquanto contratada do Estado para a execução da obra. Se não houver esta mão pesada da empresa fiscalizadora para poder entregar ao Estado, dificilmente os empreiteiros vão cumprir. E nós temos vários exemplos que já aconteceram, não só antes de 2017, mas durante esse período, porque as empresas que vão fiscalizar, a fiscalizadora não entrega um relatório concreto ao Estado para que essas empreiteiras sejam responsabilizadas juridicamente para que possam ressarcir o Estado. Aí é o que eu digo sempre. A importância da fiscalização de entidades autónomas que têm de cumprir um trabalho em condições para o Estado. Sim, eu acho que todos esses aspectos que mencionaram é o que nós já sabemos, não é? Mas só que também, uma das questões que nós também muitas vezes falhamos em analisar e se perguntar é a seguinte: nós já sabemos que
do lado dos nossos governos africanos, a chance de falhar são quase de 100%. E a pergunta que nós também devemos fazer é a seguinte: por que essas instituições internacionais emprestam dinheiro a pessoas que eles sabem que vão falhar? Mas eles não estarão a emprestar pessoas, estarão a emprestar a um governo. É uma coisa, pessoa jurídica ou Sim, aí é que está, aí que entra a questão das armadilhas. Por isso é que eu estou a dizer que eu sou muitas vezes contra esses empréstimos, porque esses empréstimos não são feitos para ajudar, porque eles sabem, eu vou dar dinheiro ao inglês, a fulano, e ele não vai pagar para depois eu o ter na mão. Sim, mas em inglês eles não dão para uma pessoa individual. Não, estou a falar o Estado. Estou a falar o Estado. O Estado, quando vai pedir empresa, vai pedir em nome do povo. Por isso é que estamos todos endividados. Não, por isso estou a dizer mesmo. Por que esses Estados... Eu estou a dizer, a reflexão temos que ver. Por que eu sou contra esse empréstimo? Não só do lado do nós vamos falhar, mas também porque nós temos que entender que essas instituições emprestam a esses Estados sabendo que vão falhar, para depois usar de soft power, principalmente nas esferas internacionais, controlá-los, de certa maneira, para votos nas Nações Unidas, ajudar lá na... Sim, mas em inglês, não é que eles, quando tiverem que emprestar o dinheiro, eles sabem que... Não, eles sabem. Não, mas conhece a realidade de vários países africanos. Se fosse um particular, aí eu estou a problema. Aqui não é um empréstimo de Estado para Estado, não é um empréstimo de um Estado neste para uma caso entidade específico individual. é de um banco para um Estado. um Estado. O banco que é detentor, que os donos são vários Estados que depois, se tu não pagares, vão pedir algo em Mas troca e vão te ter na mão. Mas isso já está previsto no acordo. Mas é isso que eu estou a dizer. Os acordos são feitos entre instituições financeiras e os Estados. E os Estados, quando tiverem que fazer os acordos ou pedir empréstimo, eles vão em nome do Estado, do povo. Eles sabem que depois de deixarem o poder, o governo que ascender o poder deve continuar a cumprir com as obrigações que foram feitas dentro dos acordos entre o Estado e a instituição financeira, então entre o Estado e os Estados financiadores. Sim, isso é no lado econômico, mas há o lado dos que nós chamamos do soft power, que nós sabemos que existe. Porque há quanto tempo é que o FMI vem emprestar dinheiro à África, no terceiro mundo, e nunca funciona, mesmo com aquelas guidelines bem rígidas, que supostamente são bem rígidas, mas mesmo assim vão falhando, e eles insistem sempre. Lembra no caso da Ucrânia, o que falaram lá na reunião com os Estados africanos? A primeira coisa que disseram, acho que foi quando estava Auxílio Ramaphosa: se vocês não apoiam a Ucrânia, vamos deixar-vos fazer empréstimo. Estão a ver? Sim, a moeda que eles usam para esses empréstimos, sim, mas isso, as armadilhas que eles colocam. Sim, mas neste caso inglês, nós entramos agora num novo conceito de Guerra Fria. É para ver o perigo dos empréstimos. Não é só os juros. Aí onde os interesses... Se fosse apenas os juros... Ou seja, neste momento nós estamos num conflito de blocos. Ou seja, não é um bloco soviético e dos Estados Unidos. Hoje é um bloco econômico onde os russos juntaram-se a alguns países, até aos chineses com a criação do BRICS. Então, o que interessa é o quê? Eu vou emprestar mais dinheiro ao país e eu tenho uma relação, e esse país até porque vai ter uma dívida moral comigo. O que eu estou a tentar dizer em inglês é que os Estados, quando vão pedir empréstimo, eles pedem em nome do povo, em nome da... Nem isso eu sei, a minha questão não é essa. Então, agora, se eu que te estou a emprestar o dinheiro em inglês, tu não souberes fazer a gestão do dinheiro, a culpa não é minha. Não estou a dizer que a culpa é... Eu estou a dizer que nós estamos aí a pedir, temos que ver a vertente de todos os perigos. Não é só o perigo, não vamos... Há por trás também, não é? Outros interesses políticos, econômicos. E nós temos essa visibilidade do porquê que eu, nesse momento, nesta fase em que os Estados africanos... Eu não sou contra dos empréstimos no geral. Okay. É apenas na fase em que nós estamos, que nós sabemos como estão, infelizmente, as lideranças africanas que não estão a governar em prol das nações, mas dos seus interesses individuais. É que eu não concordo. Se fosse numa situação em que tivesse político, eu vou colocar uma questão em inglês. Mas vai pedir, a Arábia vai pedir para pôr mesquitas aqui. Não, mas pagas, depois perdoa a dívida. Não, só que levantando esta questão, nós devemos ter em conta que de facto já temos há vários estados africanos, prontos, embora poucos, mas há, que têm estado ou a demonstrar de facto que querem, não é, com A e mais B,
uma mudança da visão tida E o Botsuana? pelo... Correu muito Aí bem. o Botswana, temos o caso Maurício, da Seychelles. Ruanda, e entre outros. Então, são esses estados, não é, que têm demonstrado forças, não é? Ou capacidade de maneiras a alterar a visão tida, razão pela qual imaginemos se... Não, de facto, né, o nosso estado... Não, com a política, talvez, atual, pronto, mas são outros contra aquilo que a Gonçalo levantou, a questão de que se é possível o Estado, não é, levar ou a chamar, ou a levar a julgamento as empresas detentoras na qualidade de muitos dirigentes serem proprietários. Obviamente que não, é. mas, Mas não se faz. Não, já há alguns sinais. Tivemos já. alguns exemplos. O Possível Estado, é. O Estado, uso império, o poder coercivo está na mão. o Estado é uma pessoa de bens, portanto, devo dizer que São conceitos abstratos. Eu vou perguntar ao inglês. O colega é inglês. O inglês acha, desculpe, só o colega ter tirado a palavra, perdão. Eu acho que quem pagará a dívida da Ucrânia com os Estados Unidos no valor de 135 mil milhões de dólares para os Estados Unidos? São os contribuintes americanos que têm pagado a fatura, e uma fatura muito alta, e que todo mundo que faz uma análise sobre a questão da Ucrânia, a Ucrânia hoje é um Estado falido. Porque a Ucrânia não terá como pagar 135 mil milhões de dólares, porque os Estados Unidos até é um dos grandes devedores da China, com uma dívida com a China de 33 trilhões de dólares. Ou seja, o próprio país que está a fazer empréstimo à Ucrânia, que está a motivar a guerra, é um dos maiores devedores da dívida pública da China, no valor de 33 trilhões de dólares. Ou seja, nós no mundo, no complexo atual, no contexto atual, vai existir sempre estados com dessa dificuldade. E Angola não foge à regra. Angola não foge à regra por quê? Porque Angola é um estado que, infelizmente, nós, em vez de aplicarmos as políticas a favor da população, que é a melhoria da via o índice de desenvolvimento humano, né? Para que possamos ter um IDH melhor. E, infelizmente, nós não temos feito isso, mas todos os Estados têm essa debilidade. E Angola não foge a regra. A Osana colocou a questão em que a desvantagem no meio de tudo isso. A desvantagem é isso que o inglês acabou de explicar, eu abordei, aqui o colega abordou também, que são essas desvantagens que precisam ser coartadas para que não aconteça isso no futuro, não é? Mas isso aqui não põe mais dívidas. Sim, mas eu também concordo, porque quanto mais nós se endividarmos, mais vamos comprometer a futura geração. Sim, porque nós estamos a nos endividar quando nós poderíamos muito bem nos fechar e trabalhar de forma interna, explorar os recursos minerais que temos e alavancar a própria nossa economia. Eu tenho um grande exemplo até hoje, quando eu leio alguns livros, eu falo sempre da Coreia do Sul, que fechou-se, e Singapura, 40 anos depois a Coreia é o que é. Mas nenhum desses países, acredito, cada país tinha a sua cultura, tinha a sua história, e a nossa história é uma história de mártir, carregado com guerra entre irmãos, que para mim foi um desperdício total. Se nós sentássemos todos à mesma mesa e encontrássemos um único ponto. Eu, quando as pessoas me falam, mas quem é que você acha culpado? Eu quero ir buscar em 75, porque eu para mim, se tivessem acordado lá no passado, nós não teríamos os problemas que temos hoje. Nós só estamos a viver um problema que não foi acordado lá no passado. Então, mas é preciso que tenhamos a coragem de admitir os nossos erros e termos procurar dar uma solução em todos os problemas que nós acatamos a partir dos últimos anos. É preciso assumir para nós falhamos, mas nós podemos reparar o erro aqui e ali e nós podemos fazer com que essa Angola seja melhor. E para fazer com que essa Angola seja melhor, é não olharmos para o rosto das pessoas, é olhar para a competência. Eu olho que o inglês é um compatriota bom, comprometido com o país. Isso é que falta para muita gente de nós, comprometimento com o país. Quando nós encontramos pessoas com comprometimento com o país, aí nós poderemos ver que Angola pode ser um país desenvolvido e próspero. Todas as nações passaram por essas situações, e hoje nenhum país não tem uma história comparada com um outro país. A cada um teve a sua história de maneira diferente. Houve massacres, houve morte. O Ruanda apesar que o Paul Kagame é um ditador, mas era preciso, para mim, eu já critiquei muito o presidente Paul Kagame, mas hoje eu vejo que às vezes há países que precisam de alguém desse gênero, como a Líbia precisava do Gaddafi. Então é preciso que alguém tenha um punho forte para dizer,
desculpa o termo, bate o murro por cima da mesa, parou e vamos fazer país. É o que o Gaddafi fez depois de destituir o rei Idris na Líbia. É o que aconteceu. E acredito que o país que deve estar a seguir agora esse rumo, porque eu tenho visto alguns jornais do Burkina Faso, o Burkina Faso está a seguir este rumo. O Burkina Faso agora vai fazer a sua própria usina nuclear com o apoio da Rússia. É preciso pegar uma potência mundial, para que darem o know-how que nós não temos e fazer com que nós façamos um continente próspero. Concordo absolutamente. E nesta perspectiva, os investimentos ou financiamentos são válidos também para o nosso país. Mas eu acredito que faltou tocarem num ponto, que acredito eu que o especialista Nasser trouxe aqui, que é da presença em grande escala dos árabes no nosso país. Atenção, não estou a ser xenófoba, mas temos que ser realistas, porque crescem o número de mesquitas e a esta altura do campeonato já temos filhos da nação angolana que também são descendentes de árabes. E estando aqui no nosso país, temos este acordo que provavelmente será assinado então com Badeia. Teremos, se calhar, a contrapartida da exploração dos nossos recursos. Como é que fica isto, Edson? Estamos a olhar agora para uma questão de segurança nacional. Acredito que os nossos sistemas de defesa, tanto as Forças Armadas como a Polícia Nacional, bem como os serviços de inteligência, deverão olhar para essa situação com bastante atenção, porque tal como a Ossana acabou por frisar, crescem a olhos nus o número de mesquita e o número de cidadãos estrangeiros e não se sabe realmente quais são as motivações que os trazem por cá, e uma vez que defendem um tipo de seita diferente daquilo que é a nossa, acaba perigando de certa forma a segurança no nosso país. Então, um olhar atento para estas situações deve ser dado bastante atenção a esta situação crescente, que vem crescente, porque depois acaba sendo um mal que nós não conseguimos controlar. Há necessidade de controlar. Estamos a ver agora o que está a acontecer com Moçambique. Com Moçambique, sim. Há necessidade muito clara de se controlar agora para depois não se tornar um mal maior. Exatamente. O Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico de África, que está agora a ser liderado por Sidi Itaú, tem um plano interno, que é o plano do 7º programa quinquenal, e também tem o programa de financiamento das exportações. Estes programas prevêem então que, a nível destas parcerias, eles passam a trazer as suas mercadorias para serem consumidas cá no nosso país. Em termos económicos, será que é vantajoso para nós, uma vez que nós também produzimos e nesse momento os nossos índices de exportação estão muito baixos? Será que é vantajoso para nós termos tantos produtos árabes aqui no nosso mercado? Isso são aquilo que eu falei das armadilhas que colocam, por exemplo. Isso já é claramente uma armadilha. Trazer produtos para consumir. Nós sabemos que nós, os africanos, já somos os eternos consumidores e não produtores. Agora vem mais já temos a China, a Europa, agora pelos vistos tem mais que vai trazer os produtos. Nós vamos novamente voltar a ser consumidores. Por isso é que eu disse, temos que prestar atenção que isso não seja um caminho para abrir uma porta para nós consumirmos, somente sermos consumidores. Não que os produtos dele não podem entrar no mercado, não é isso. Né? É simplesmente não investirmos na produção, como nós sabemos, temos uma produção deficiente, e mais uma vez estarem a usar esses financiamentos para abrir essa porta de, aquilo que eu disse sempre, saber que não vamos fazer nada com dinheiro e depois assinamos os acordos para todos os produtos serem escoados aqui e nós sermos os eternos consumidores. Eu espero que não seja esse o plano por trás, porque eu sempre digo, esses empréstimos para mim não são feitos na inocência, nem são feitos porque querem, como eles costumam dizer, que querem ver a África desenvolver, porque eu acho que se quisessem nos ajudariam de outra maneira. Né? Mas vamos esperar que essas trocas comerciais, a balança das trocas comerciais possam, de certa maneira, estar equilibradas e que a gente utilize, pelo menos, esses empréstimos, como falou muito bem o colega do painel, que
seja aplicado de maneira bem e aumente a nossa produção e também nós possamos também, de certa maneira, escoar os nossos produtos. Nós temos, como se falou muito bem aqui, muitos agricultores que têm tido dificuldade em escoar os nossos produtos e se isso ajudar a isso, sim. Agora, se for somente para depois emprestam dinheiro, nós não conseguimos fazer nada com o dinheiro, depois assinamos um acordo para os produtos dele entrar e nós sermos até uns consumidores, aí já vai ser bastante negativo, né? Obviamente a culpa será nossa, mas... Sim, últimas considerações sobre este tema? Só para rebater ali o complementar que o Nasser teve aí a dizer. Nasser, até que vem do Nasser, uma pessoa que eu muito admirava, não é? Que eu li muito sobre ele. Então, o problema é que nós podemos tirar vantagem no meio desse investimento. E uma grande vantagem é melhorar a malha viária. É um grave problema. Eu tenho andado por Angola de lesa a lesa, de viatura de carro, eu vejo que o que se precisa é mesmo melhorar as nossas estradas. E com o melhoramento da nossa estrada, a nossa malha viária, eu acredito que nossos produtos, nós podemos exportar produto para esses países, porque nós temos terras férteis, e, segundo um amigo meu que é agrônomo, disse que Bengo, neste momento, é uma das terras mais férteis para a produção de banana e outros produtos. Nós podemos pegar esses produtos todos e exportar para esses países, porque esses países não têm solo arável como nós temos. Eles fazem uma agricultura de forma artificial. Nós temos terra que o solo é natural, a produção é natural. Nós até no nosso próprio quintal nós podemos fazer uma pequena lavra. Rádio Stop FM 107.3